Olá, turmas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e é um prazer estar iniciando aqui a aula de número 6, Objeto do Conhecimento, Cuidados com o Corpo, Detalhamento e Higiene Corporal. Então venham comigo, vamos lá aprender um pouco mais sobre esse conteúdo. Muito bem, gente, então nesta aula nós vamos tratar aí sobre um assunto que é muito importante, está muito relacionado com a saúde e que parece coisa assim que a gente viu lá na infância, né? Mas ele está sempre atual, é sempre bom a gente tocar nesse assunto que é sobre a higiene. E como a gente está aqui agora numa era tecnológica, né, com muitos avanços tecnológicos de inteligência artificial e outras formas de tecnologia, eu vou chamar aqui para me ajudar a iniciar essa aula o nosso amigo Semeambot. Pode vir. Tudo bem? Muito bom. Então, Semeambot, explica pra gente o que é a saúde. Segundo a epidemiologia, a saúde é entendida como um estado dinâmico que vai além da ausência de doenças. Ela é definida como o equilíbrio entre os fatores biológicos, sociais e ambientais que influenciam o bem-estar de uma população. Entendi, muito bem. Obrigado, Semeambot. Então, significa que para acabar com um problema específico de saúde, não basta tratar somente a doença? Exatamente! Essa abordagem considera que a saúde não é apenas uma questão individual, mas também um reflexo das condições sociais, econômicas e ambientais em que as pessoas vivem. Por isso, a epidemiologia utiliza indicadores como mortalidade, morbidade e fatores de risco para avaliar o nível de saúde de uma comunidade e propor estratégias de prevenção e promoção da saúde. Interessante, muito bom, interessante. Essas informações são muito importantes, né? Você poderia mostrar alguns fatos curiosos da saúde na história para a gente, para os alunos aqui poder ilustrar um pouco mais sobre essa questão da higiene? Posso! Ativar holoprojetor! Desde o século V a.C., os gregos utilizavam casas de banho públicas como espaço de limpeza, lazer e convívio social, com grandes piscinas e saunas. Porém, ao invés de sabão, eles untavam o corpo com óleo de oliva e raspavam o excesso com um metal chamado estrigil. Os romanos usavam banheiros públicos que tinham latrinas com tampas de mármore, posicionadas uma ao lado da outra. Embaixo delas corria água, que levava a sujeira para o rio mais próximo. Sumérios e egípcios limpavam os dentes com gravetos macios, cuja ponta fibrosa era capaz de raspar as sujeiras dos dentes. Porém, foram os chineses, no século XV, que inventaram a escova de dente com pelo de porco nas cerdas. A privada com descarga, como conhecemos, foi criada por um afiliado da Rainha Elizabeth I. Sir John Harington instalou o equipamento no Palácio da Madrinha em 1596, mas ninguém deu bola para a invenção. Além de ser cara, o cheiro do esgoto voltava pelo cano após a descarga. Demorou 200 anos para que o artefato se popularizasse. Em 1775, Alexander Cumming criou um cano em formato de S, que retinha a água como se fosse um tampão e evitava que o cheiro voltasse. Era o que faltava para a ascensão da privada entre o público.
Olha só que interessante essas curiosidades, essas informações trazidas até nós aí sobre o passado, sobre a origem, né, de várias coisas relacionadas à higiene e à saúde. Vocês já sabiam alguma coisa dessas aí? Já sabiam de como que surgiu a escova de dente? Vocês já tinham ouvido falar como que se originou a privada, né, do vaso sanitário? Como que apareceu essas coisas que são tão usadas hoje em dia, né? Muito bem, então a higiene ela sempre esteve presente, né, na vida do ser humano a partir do momento em que ele começava a relacionar a, o surgimento de problemas de saúde com falta de alguns cuidados básicos com a sua própria, o seu próprio corpo, né, com seus procedimentos de limpeza e tudo mais. Então daí foram surgindo esses conhecimentos, né, que se tornaram informações que foram passadas de geração em geração e se tornando assim um hábito, uma cultura, né? E por falar nisso, qual é a relação entre saúde e cultura? Então, para compreender os padrões de doença, as formas de cuidado e os recursos de cura, é necessário considerar, antes de tudo, o contexto no qual eles ocorrem. Tal contexto envolve, para além de fatores sociais, ambientais e econômicos, um conjunto de valores e práticas culturais que norteiam os processos da vida de indivíduos e comunidades, os quais podem influenciar positiva ou negativamente o curso de uma determinada condição. Então, o que nós queremos dizer, em síntese, com base nessa cartela aí, sobre a relação entre a saúde e a cultura, é que a gente precisa analisar o contexto, né? O contexto de uma determinada cultura, de um determinado povo, para poder verificar essa questão da relação da saúde com a vida deles. Nós não podemos simplesmente também chegar e julgar qualquer cultura, né, com base nos nossos hábitos de higiene. Então, a gente pode acabar cometendo um grande erro de estar se julgando superior a outras culturas, né? Então, por exemplo, quando a gente vê imagens lá da Índia, né? Na Índia existe ali um caldeirão de culturas ali, de vários tipos de etnias, né, que compõem ali aquele país, e eles têm ali também uma organização sociocultural muito complexa, né? Então, eles têm práticas religiosas, têm práticas culturais que são muito diferentes da nossa. E quando a gente observa alguma dos hábitos deles, por exemplo, hábitos alimentares, a gente pode cometer o erro de julgar, né, que eles estão sendo anti-higiênicos, né? Mas a gente precisa entender o contexto deles antes de julgar. A gente precisa analisar, a gente precisa ver como é que é aquela situação, aquela circunstância, né? E aí sim, com base em conhecimentos científicos, em várias evidências, a gente pode então mesclar, né? Conseguir mesclar os conhecimentos científicos, médicos, com o da cultura do povo, certo? Então é preciso ter todo um cuidado relacionado a isso. Isso remonta, por exemplo, à época em que aqui no Brasil, né, começou a ter um surto de doença, né, uma epidemia, e aí o governo então decidiu vacinar as pessoas à força, né, porque o surto estava muito grande. E aí então as pessoas se revoltaram, porque até então não se havia esse hábito de você tomar vacina, né? Então surgiram várias desinformações, as pessoas tinham medo, não queriam ser espetadas com agulha, né? E não foi feito uma propaganda adequada daquela campanha de vacinação, e aí originou-se então uma revolta popular chamada de revolta da vacina,
né, para vocês verem como que a cultura ali, ela precisa estar munida também de informação. Então, a partir do momento que a gente passa a informar, né, a munir as pessoas de conhecimento, então a higiene ela passa a se tornar algo dentro da cultura da pessoa também. Então, por isso a gente não pode julgar também os outros com base somente nos nossos hábitos. Por exemplo, eu não posso simplesmente ver temos aqui dois povos diferentes, né? Vamos ver aqui a imagem. O pessoal o povo indígena, né, que tem na sua maioria o hábito de raspar os pelos do corpo, né? Isso faz parte da cultura deles, é algo que está dentro do hábito deles. E existe outro povo, né? Por exemplo, um povo lá do Oriente Médio, que valoriza o crescimento dos pelos do corpo, por exemplo, da barba, né? Então eles dificilmente ou até mesmo nunca raspam a barba. Então a gente não pode simplesmente julgar e dizer, manter a barba crescida é anti-higiênico, você precisa tirar. Não podemos julgar, temos que analisar conforme o contexto sociocultural das pessoas, ok? Bom, então vamos agora aqui entrar fazer uma introdução ao conceito de higiene. O que significa higiene? Essa palavra vem do grego higiene, que significa arte de curar ou relativo à saúde. Hoje, a higiene é entendida como um conjunto de práticas que promovem a saúde, o bem-estar e a prevenção de doenças. Então, gente, a higiene vai ser um conjunto de procedimentos, de ações, de atitudes relacionadas à manutenção da sua saúde. Isso não inclui somente escovar os dentes, lavar as mãos, limpar os alimentos, não é só isso. Existem muitas outras coisas relacionadas a isso, tá bom? Então, é um entendimento de que ela não é somente uma ação individual, mas ela ultrapassa, ela vai além, se tornando inclusive uma ação coletiva. Quando eu estabeleço em mim hábitos de higiene, eu estou colaborando para que a população também se torne saudável, mais saudável, certo? Foi o caso, por exemplo, da epidemia aí do Covid, né, que nós vivemos aí há uns anos atrás. E aí, o que aconteceu? Foi necessário modificar os nossos hábitos de higiene para que não propagássemos ainda mais a epidemia do Covid, né? Então, antes de surgirem as vacinas, foi necessário que as pessoas adotassem o hábito de lavar bem as mãos toda vez que voltassem da rua, chegassem em casa, né? Lavar bem as mãos, tomar banho, passar álcool nas mãos, né? Álcool 70 nas mãos, usar máscaras, né? Principalmente quem estivesse com sintomas de gripe, usar máscaras, né? Então, isso foi um hábito que foi necessário durante aquela época. Hoje já foi graças à eficiência das vacinas, né? Então esses hábitos já se tornaram menos obrigatórios, né? Mas de acordo com as necessidades a gente vai criando os novos hábitos. Então a higiene está diretamente ligado ao cuidado com o corpo, o ambiente e os hábitos do dia a dia. Manter uma boa higiene é uma forma de respeitar a si mesmo e aos outros, além de ser fundamental para a convivência social. Imagina o seguinte, você está aí na sala de aula e tem um colega que não tem o hábito de tomar banho, né? Ou ele passa o dia todo, vai para a escola e não toma banho. E aí, consequentemente, o mau cheiro começa a impregnar. Isso vai dificultar a convivência dentro da sala de aula, né? Muitas pessoas vão evitar conversar com ele, se aproximar,
né? Vai haver as brincadeiras e isso vai afetando a pessoa, não só a pessoa que tem esse hábito, como também os demais ao redor. Então dificulta a convivência social. Então é necessário que a gente tome cuidado para que os hábitos de higiene não nos atrapalhem durante a nossa convivência social. Mas não só isso, existem também os casos de proliferação de doenças que a gente precisa tomar cuidado também. É o caso, por exemplo, das mãos, né? Você passa a mão em muitos lugares durante o seu dia a dia. E aí diversos lugares estão contaminados com micro-organismos. Se você não lavar suas mãos ao se alimentar, você corre o risco de estar ingerindo vários tipos de micro-organismos nocivos para o seu corpo. A mesma coisa, por exemplo, se você tiver cortes ou ferimentos e não tiver a correta asepsia. Os micro-organismos que estão ao redor na pele vão penetrar por meio daquela abertura e vai infeccionar. Então, por isso mesmo que é tão importante a gente observar, né, essa questão da higiene. Mas existem vários tipos de higiene, não é somente aquela com relação ao nosso corpo. Essa daí é uma das principais que a gente aprende desde pequeno, mas existem outras também. Vamos começando pela mais básica, que é a higiene corporal. Então, a higiene corporal envolve os cuidados com o corpo, como o banho diário, a lavagem adequada das mãos, a escovação dos dentes e a limpeza das unhas. Esses hábitos ajudam a remover sujeiras, suor, células mortas e micro-organismos que podem causar doenças. A pele é a primeira barreira de proteção do corpo e manter sua limpeza é essencial para evitar infecções e irritações. Então, gente, a higiene corporal está relacionada aos seus cuidados individuais. Como nós estamos vendo aqui na cartela, essa questão do banho, você tomar banho, durante o banho você lavar bem o seu corpo, né? Esfregar bem o seu corpo, lavar seus cabelos, o couro cabeludo, você lavar bem as suas partes íntimas, né? É necessário falar isso porque principalmente os homens são muito descuidados com relação a essa higiene. Então, lavar as partes íntimas é importante, porque nessa região acumula muitas bactérias que, com alguma lesão, pode agravar, se tornando inclusive um câncer. Então, é necessário lavar bem, conhecer o seu corpo e lavar bem o seu corpo. Escovar os dentes é essencial. A cárie, ela não só causa o apodrecimento dos dentes, a cárie também ela pode se infiltrar e causar problema nos ossos, ela pode se instalar nos ossos também e causar diversos problemas. Então, é necessário ter uma higiene bucal adequada, não só no sentido de escovar os dentes, passar o fio dental, mas também de consultar o dentista, né, fazendo periodicamente uma consulta odontológica para verificar se a sua saúde bucal está em dias. Então, todos esses cuidados corporais são muito importantes. Manter também a periodicidade indo no médico, no seu médico de confiança, saber se está tudo bem com a sua saúde. A partir dos 40 anos em diante, nós precisamos manter essa regularidade cada vez maior, né? Pelo menos uma vez ao ano você vai e faz um check-up geral para verificar se, principalmente, o seu sistema cardiovascular está tudo ok, se a sua glicemia está em dia, se a sua pressão está bem, se está ótima, né? Para você fazer um acompanhamento. E se estiver alterado, passar então a tomar as devidas providências. Então você está sempre sintonizado, antenado lá com o seu médico, é ideal, né? O ideal, você precisa estar sempre observando o seu corpo para mais tarde não sentir os efeitos dos problemas.
certo? Então, tomar cuidados, esses cuidados corporais, eles são de extrema importância. E aí, quando você também está adoecido, né, aqui na imagem, olha só, vamos observar de novo aqui na imagem, quando a gente está doente, gripado, você precisa também tomar uma certa atitude higiênica para que não transmita a doença para outras pessoas. Então, o ideal é usar máscaras, né? Quando você estiver tossindo, estiver com o nariz escorrendo, estiver com gripe, use máscaras para que você não transmita para as pessoas, né? Lave as mãos, passe álcool, né? Porque você também pode estar acabando transmitindo por meio também das mãos, quando você vai cumprimentar alguém, quando você vai passando pelos lugares, você vai tocando. Então, consequentemente, você pode estar também ali contaminando com algum vírus. Então, tome cuidado, né? No momento que você sentiu que está doente, que está com alguma virose, então o ideal é você se resguardar para que ela não acabe se espalhando. Vamos ver agora outro tipo de higiene, que é a higiene do ambiente. Então, a limpeza do ambiente em que vivemos é fundamental para evitar a proliferação de vírus, bactérias, fungos e insetos. Lixo acumulado, poeira e umidade favorecem doenças respiratórias, alergias e infecções. Ambientes limpos e organizados contribuem para a saúde física e também para o bem-estar emocional, além de estimularem a concentração e o convívio respeitoso. Então, aqui vem o lado coletivo da higiene. Toda vez que a gente pensa em manter uma organização, seja da nossa casa ou fora dela, a gente está contribuindo para uma higiene da nossa sociedade. É preciso que a gente tenha essa sensibilidade, gente. Não basta somente ter higiene com o nosso corpo, a gente precisa também ser higiênicos em tudo. Então, só o fato de você desembrulhar um bombom e jogar a embalagem, né, o papelzinho do bombom no chão, já é algo que está totalmente fora desse contexto da higiene que estamos falando. Ah, mas é só um papelzinho, não vai fazer nada demais. Imagina o seguinte, somos o que hoje em dia? 7 bilhões de pessoas no mundo, talvez até mais, eu acho que já deve estar em 8. Bom, se todas as 8 bilhões de pessoas pensarem da mesma maneira, né, é só um papelzinho de nada, e joga, então são 8 bilhões de papelzinhos no chão. Então, da mesma forma como você pensar, outras pessoas vão fazer também, e aí vai juntando, vai acumulando lixo, né? Então, é necessário que a gente pense dessa forma coletiva também. Me relembra aqui no fato da Copa do Mundo, né, em que os japoneses vieram assistir o jogo do Japão contra o Brasil, né, no estádio. E aí, no final do jogo, todos os torcedores japoneses saíram, eles trouxeram, né, cada um trouxe um saco de lixo, e eles foram, antes de sair do estádio, catando os lixos no estádio. Isso foi registrado na mídia, né? Os telejornais mostraram ali aquele povo fazendo aquela atitude. Que incrível isso, né? Um povo que já tem essa noção de que eu preciso ter cuidado com o lugar onde estou, mesmo que não seja a minha casa, mesmo que não seja o meu país. Eu estou aqui, sujei, vou limpar. Enquanto isso, os brasileiros foram tudo embora, né? Então, a gente precisa ter essa consciência, manter o ambiente limpo, organizado. Isso começa dentro da nossa casa, dentro lá da sua casa, dentro da sua escola, é onde você vai começar a ter esses primeiros passos com a higiene ambiental. Não jogue papel, não jogue lixo no chão, né? Não grude chiclete nas carteiras, na mesa, não risque, não deprede.
conserve as coisas, né? Outra coisa também, a própria relação da ecologia, né? Não polua os rios, não jogue lixo nos rios, não faça queimadas, né? Ainda existe muito o hábito de fazer queimada, vou queimar o lixo lá atrás do meu quintal. Não faça isso, né? Será que não existe uma forma de coletar esse lixo e encaminhá-lo para os lugares corretos, né? Ou pelo menos separar corretamente esse lixo? Então, o que se pode fazer? Quais são as soluções que podem ser feitas para esses problemas? Existe hoje em dia uma tecnologia muito interessante e acessível para dar conta dos dejetos, né, que são jogados do vaso sanitário, né? Então, por exemplo, as águas sujas, né, que vêm do banheiro, do vaso sanitário, elas caem numa fossa chamada fossa bananeira. E como é que é essa fossa? Ela é construída, né, cava um buraco, coloca vários pneus, né, pneus velhos. Hoje em dia tem tanto pneu por aí, a gente pode achar facilmente. Pega os pneus, encaixa dentro do buraco, né, lá dentro da fossa, um do lado do outro, assim, em pé, formando um tubo de pneus, né? Aí vem o cano do esgotamento e ele fica dentro dos pneus. E aí você vai preenchendo o buraco lá com várias camadas de brita, de areia, depois barro por cima. E aí você, por último, na superfície você planta as bananeiras, né? E aí o que acontece? A água suja entra pelo pneu, os materiais orgânicos ficam ali dentro do pneu e a água vai esvaziando pelas brechas e vai sendo purificada pelas camadas de material que foi aterrado ali, né? E aí a bananeira, ela vai sugando aquela água lá que já foi filtrada, né? E aí você depois tem aí uma plantação praticamente de bananeiras aí para se alimentar, né? Então veja que interessante. Vamos ver aí sobre a higiene alimentar também. A higiene alimentar inclui desde o cuidado com os alimentos até a forma como eles são armazenados e preparados. Lavar bem frutas e verduras, cozinhar carnes adequadamente, conservar alimentos na geladeira e verificar prazos de validade são ações que evitam intoxicações e infecções alimentares. Comer em locais limpos também faz parte da boa higiene alimentar. Olha aí, eu coloquei a imagem aí do nosso querido açaí, né? Oh, coisa maravilhosa, é um açaí bem grossinho, né? Mas você sabe como que ele foi feito, você sabe de que maneira ele foi ali prensado, né? Então é necessário a gente poder também ter essas informações. Existem lugares que não têm o correto manuseio para a fabricação do açaí. É necessário que haja uma fiscalização em relação a isso. Vamos agora ver higiene nas práticas corporais. Durante a prática de atividades físicas, é comum você suar e entrar em contato com equipamentos e espaços compartilhados, ou seja, que as pessoas, todo mundo usa. Por isso, é importante manter a higiene, usar roupas adequadas e limpas, levar toalha para enxugar o suor, lavar as mãos e tomar banho após o exercício. O cuidado com a higiene no esporte evita doenças e promove uma convivência saudável entre os praticantes. Gente, a pior coisa que tem é você entrar na academia, tentar usar um aparelho lá, um banco de flexão, por exemplo, você tem que deitar todinho e ficar com o rosto assim, ó, deitado no banco, né? Mas lá onde você vai botar o rosto, está lá alagado de suor de alguém que veio ali e usou anteriormente, né? Então, o ideal, gente, é você leva a sua toalha lá para a academia, para a sua atividade física, onde quer que você esteja, enxuga o tempo todo, né? Não deixa ficar espingando aí nos aparelhos nem nada não. Isso daí é uma atitude de higiene.
E vamos ver a higiene como prática social e de cidadania. A higiene não é apenas um cuidado individual, mas uma responsabilidade coletiva. Ela está relacionada à saúde pública, ao respeito ao outro e à cidadania. Em tempos de pandemia, por exemplo, aprendemos que lavar as mãos, usar máscaras e manter os ambientes limpos são formas de proteger a comunidade. Incentivar hábitos de higiene é promover uma sociedade mais saudável e justa. Então, é isso, gente. Vamos adotar sempre nossas práticas de higiene, nosso cuidado com o corpo e visando sempre o bem-estar não só de mim, mas do todo coletivo, tá bom? Essa é a mensagem que eu trago para vocês. Vamos ficando por aqui e até a próxima aula.